E aí, gente, muito obrigado porque vocês estão aqui para participar deste super desafio que é o nosso ano bíblico com vídeos de resumo diário. Ei, gente, é uma empreitada danada, né? Afinal de contas, hoje é 9 de janeiro e nós estamos seguindo na sequência da leitura da Bíblia e também do conteúdo da série O Grande Conflito, que envolvem os livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito. Então, olha, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu espero que você não desista pelo meio do caminho. Vamos perseverar. Estabelecemos às 18 horas o lançamento do nosso resumo diário. É por isso que estamos aqui neste momento, para resumir o conteúdo deste dia. Aliás, o conteúdo de hoje foi Salmo 21, Salmo 22, aliás, está sendo, né? Gênesis 6, Gênesis 7 e o capítulo 7 de Patriarcas e Profetas. Olha, o conteúdo muito bom o de hoje, e vamos começar analisando, obviamente, o Salmo capítulo 21, e observa só o que diz o verso 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Ou seja, quando o rei, no caso Davi, percebe a força que tem o Senhor Deus, ele fica contente, ele não está mais preocupado. Isso provoca nele alegria. Quando nós contemplamos, quando nós entendemos, quando nós percebemos a força que o Senhor tem, isso nos traz alegria. Agora o verso continua dizendo o seguinte: mas como exulta com a tua salvação. A força de Deus nos traz alegria, mas a salvação nos traz exultação. Então, amigo, tem muito, eu não tenho motivo para me alegrar. Ei, não tem motivo? O Deus forte, todo-poderoso que está à sua disposição. Isso não é razão para se alegrar? Ei, você não tem como não exultar, uma vez que você foi remido do pecado e tem a esperança da vida eterna e de que um dia todas essas coisas passarão e a eternidade fará parte da sua realidade muito em breve através da volta de Jesus. Então, a força que tem o Senhor, o nosso Deus, é motivo para nossa alegria. Agora, a salvação que Ele nos deu, tirar-nos das trevas para a maravilhosa luz, é motivo para grande exultação, grande júbilo, para você saber que todas essas coisas por aqui passarão e que muito em breve isso que hoje te incomoda não mais fará parte da sua existência e por toda a eternidade. E aí, olha só o verso 2: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não negaste as súplicas dos teus lábios. Deus satisfaz o desejo do coração humano? Sim, quando este está consoante a sua vontade. Não vá acreditar que o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração se esses desejos estiverem destoando da vontade do Senhor. E a vontade soberana do Senhor é o que é melhor para a nossa vida, uma vez que Ele conhece o fim desde o princípio. Ele enxerga o que há por trás das cortinas. A minha visibilidade não alcança os bastidores da vida. Os meus olhos não se abrem diante do cenário do grande conflito. Eu não vejo os anjos, eu não vejo os demônios, e graças a Deus que eu não vejo os demônios, e eu não vejo o cenário que está por trás das cortinas. Então eu tenho no meu coração um desejo, mas esse desejo muitas vezes não é satisfeito. Outras vezes ele é satisfeito porque ele está consoante à vontade do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Mas o fato que a gente não pode esquecer é o que está no versículo 4, que a gente pede vida, o salmista pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Ou seja, ele simplesmente pediu vida e Deus deu longevidade para todo sempre. Ou seja, poderíamos trocar esse trecho aqui por vida eterna. O que eu peço? Eu quero vida. Deus, beleza, eu vou te dar vida eterna. Lembra da história de Lázaro? Quando Marta pediu para que Jesus o curasse, enviando um servo para dar o recado, porque Lázaro está muito doente. Jesus só volta depois de 4 dias, Lázaro já está morto. Quando Jesus chega, Marta já fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela queria cura para o irmão agora estava morto, já faziam 4 dias.
e Jesus veio trazer algo maior e melhor para aquele seu amigo. Ela queria uma cura, Jesus trouxe ressurreição. O salmista pediu vida, ele quer dar vida para sempre. Ou seja, o plano de Deus é maior, o plano de Deus é melhor. O que você preparou não se compara ao que Deus preparou para você. Você precisa acreditar nisso. Para ele realizar os desejos do seu coração, ele quer realizar, mas precisa estar consoante à vontade dele, que sabe o que é melhor para você, e você tem que confiar nisso. Deus é forte, que isso te traga alegria, te deu a salvação, que isso te traga exultação. Vou ficar com essa parte aí do verso do Salmo 21, para a gente refletir. Agora, partindo para o Salmo 22, você percebe aqui o anúncio do sofrimento do Messias, ou seja, antes que Jesus viesse à Terra, já havia a revelação do que ele, Jesus Cristo, Deus encarnado, iria experimentar estando entre nós. E o Salmo 22 já é um anúncio do que vai acontecer. Por exemplo, você observa aqui no Salmo 22, logo no início, Deus meu, por que me desamparaste? O brado de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. Ele levou sobre nós sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O pecado que era meu foi imputado sobre ele, para que a justiça que é dele fosse imputada sobre mim. Note, Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se o pecado é elemento de separação, se me afasta da presença e da glória de Deus, se o pecado é esse muro de separação, uma vez que os meus pecados, os teus pecados, os de todos nós, sobre ele foram depositados, significa que ele tinha um muro gigantesco de separação naquele momento, por causa dos pecados que sobre si carregava. E aí a exclamação, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque Deus falhou no cumprimento do que ele devia fazer, é porque os pecados sobre Cristo foram depositados e o muro da separação existiu neste momento, porque ele estava pagando a nossa conta. Por uns instantes, por algum momento do seu ministério, ele não contempla o Pai como anteriormente contemplava, porque agora estava assumindo sobre si a nossa pecaminosidade, pagando a nossa conta, e por aquele momento não dava para haver a comunhão plena por causa da incompatibilidade, a presença plena, melhor dizendo, por causa da incompatibilidade entre luz e trevas. Jesus estava experimentando um pouquinho, né? Um pouquinho não, ele experimentou ao máximo tudo aquilo que a gente experimenta por ser pecador, ok? E o sofrimento do mestre foi anunciado aqui no Salmo 22, né? Aliás, toda a vida de Jesus foi um processo de sofrimento, gente. Agora você imagina, a própria encarnação caracterizou-se como um momento de sofrimento. Você imagina ele deixar a glória toda poderosa lá, toda majestosa do céu, e ele abandona a glória, a perfeição do lar celestial, ele se prende a um corpo, né? Ele assume um corpo, vem habitar entre nós. Só o fato de ter deixado onde ele estava para vir aqui entre nós já se constituiu um processo de sofrimento. Toda a vida de Cristo foi pautada no sofrimento. E olha, ele não merecia o que passou, porque ele não era pecador. Eu acho interessante, às vezes, a gente ficar argumentando com Deus por que a gente sofre, sabe? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Beleza, é um desabafo, pode desabafar, abre o seu coração, rasga a sua alma. Só cuidado para não duvidar da bondade de Deus, porque se você entrar numa esfera da incredulidade, aí já é a esfera do pecado, ok? Porque falta de fé também é pecado. Então, note, Tiago declara isso, tudo que não procede de fé é pecado. Então, diante disso, você precisa ficar esperto na seguinte direção. Você tem o direito de questionar? Tem. Você tem o direito de argumentar? Tem. Tem o direito de
de apresentar suas dúvidas? Tem, isso é normal, ok? Mas você desacreditar em Deus, aí você está duvidando da essência que ele é, que ele tem, ok? A essência dele que é amor e que prometeu que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Só que quando o sofrimento bate a porta, você meio que se desespera e começa a duvidar de todas essas coisas, de todas essa promessa, de todas esses... Aí cria todos esses questionamentos, duvidando da bondade, do amor e da companhia de Deus. Então, a gente só tem que vigiar quanto a essa perspectiva para que isso não seja a nossa realidade. Agora, note, Jesus sofreu tudo ao máximo, sem merecer. Eu não sofro ao máximo porque Deus permite, porque Deus não permite, porque senão eu não suportaria. Ele não nos dá aprovação acima do que a gente pode suportar. Então, o que estamos passando é porque ele entende que a gente consegue suportar. Jesus foi ao máximo, ao limite ele foi a um nível que nós não suportaríamos. E ele não tinha pecado. Eu tenho pecado, eu sou pecador e não vou ao limite máximo do ser humano, eu só vou no limite que eu suporto, e Deus é fiel nesse sentido e não me dá aprovação acima do que eu posso suportar. Mas mesmo assim a gente reclama. Reclama porque estamos sofrendo, porque só eu. Gente, todo mundo sofre em maior ou menor grau, e se não sofreu, está sofrendo, e se não sofreu ou não está sofrendo, vai sofrer. O sofrimento humano faz parte da nossa vida. E olha, ele avisou isso para a gente: no mundo tereis aflições, mas o fato é que o mestre sofreu sem merecer, sem pecador ser. E eu, sendo pecador, eu acho que eu não posso sofrer. Não, eu não posso sofrer, não é possível que eu passe por isso. Por acaso eu sou melhor do que Jesus? Não, eu não posso passar pelo que eu estou passando. Por acaso eu sou melhor que o Daniel, que foi para a cova dos leões? Não, eu não posso sofrer, eu não posso passar. Por acaso eu sou melhor do que Jó? Por acaso eu sou melhor do que José, que passou por tudo que passou? Todo grande homem de Deus atravessou os momentos difíceis da vida segurando na mão do Pai. Por que que só eu não posso passar por momentos difíceis? Porque senão eu estou sendo abandonado, eu não estou sendo amado. Que coisa é essa, gente? Eu não sou melhor do que o próprio Cristo, eu não sou melhor do que Jesus. Se ele sofreu e se eu vou sofrer, que o meu sofrimento seja para a glória dele. Aliás, essa é apenas uma das muitas perspectivas que a gente pode abrir na aba do conhecimento para falar sobre questão do sofrimento, que é um assunto assim muito grande. Nossa questão toda é que a dor incomoda demais e às vezes a gente sai do ponto de equilíbrio. Que Deus nos mantenha firme ao nosso lado, que nós apresentemos disposição para estar aí ao lado dele a todo instante. Jesus sofreu? Então, se eu vou sofrer, que seja para a glória do nome dele. O verso 16 mostra que traspassariam as mãos e os pés do nosso Cristo. E deixa eu te falar, os sinais que Jesus tem nas mãos de perfuração, nos pés de perfuração, permanecerão por toda a eternidade. Imagina só o que é isso? Permanecerão por toda a eternidade. Você vai para o céu e você vai ser transformado. Você tem cicatriz, você não vai ter mais. Você tem machucado, você não vai ter mais. Se você é cego, você vai enxergar. Se você era coxo, você vai andar. Se você era mudo, você vai cantar. Ou seja, você será perfeito. E Jesus terá por toda a eternidade a marca do sacrifício. Tem até a poesia da palavra que diz: que feridas são essas das tuas mãos, que feridas são essas dos teus pés? São feridas com que fui ferido em casas de amigos meus. Por toda a eternidade o Senhor apresentará as marcas do sacrifício e você vai estar com um corpinho perfeito e ele com a marca do sacrifício. É mole ou que mais? E aí você acha que você está sofrendo demais ou que você não pode passar pelo que você está passando. Todo mundo sofre, mas se vamos sofrer ao lado de Deus, não estamos sozinhos, e vamos sofrer para a glória dele. O mestre teve as mãos e os pés traspassados, o verso 16 do Salmo 22, repartiram as vestes deles por sorte. O verso 18 anuncia isso, e exatamente como foi anunciado no Salmo 22, foi exatamente como aconteceu, basta lermos os evangelhos.
A exatidão da palavra de Deus é algo simplesmente fantástico. E a prova inequívoca de que é a palavra de Deus e que o agente é o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou o salmista a escrever isso daqui, foi o mesmo Espírito Santo que fez com que os evangelistas atestassem o que aconteceu como cumprimento exatamente do que for anunciado anteriormente no Velho Testamento. Prova inequívoca da veracidade da palavra de Deus. O verso 29 mostra-nos que o mestre, em Salmos 22, verso 29, eu destaquei aqui: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. Ei, olha só, todo mundo vai estar se prostrando diante dele, mesmo os ímpios, por algum instante, reconhecerão sua grandiosidade antes de morrerem para todo sempre. E olha, isso significa que ele é o cordeiro abatido, mas ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o cordeiro que foi abatido, mas ele também virá como leão da tribo de Judá. Ei, abateram-no, agora ele vem para abater. Então, note, o jogo vai virar, a coisa vai ter um outro prisma e eu quero estar do lado dele e você. Então, segura a onda, aguenta o sofrimento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entramos em Gênesis capítulo 6, onde estamos percebendo a corrupção do gênero humano e quão baixo chegou o ser humano dominado pelo pecado. O povo antediluviano estava simplesmente estourando todos os limites da paciência de Deus. Eles utilizaram toda a inteligência, todo o vigor, toda a capacidade que tinham para a prática do mal. Deus manteve vivos seus remanescentes, mas o remanescente de Deus, naquele momento, caracterizava-se como Noé e sua família. Então, deixa eu te falar, o Noé não salvou ninguém, somente sua família. É melhor do que salvar o mundo todo e perder o lar, porque há muitas pessoas estão se esforçando para salvar o mundo todo e estão esquecendo da família. Que Deus nos dê sabedoria para que a nossa família esteja unida conosco no nosso processo de marcha em direção à salvação, à Canaã celestial. Ao olhar a história de Noé, a gente percebe aqui no versículo 2 do capítulo 6 que os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos dos homens. Pastor, o que é isso aí? Tem muita gente até que argumenta que anjos desceram à terra e se misturaram com os seres humanos, se envolveram com os seres humanos, inclusive em práticas sexuais, mas isso aí não tem nada a ver. Se você olhar o contexto da Bíblia, você vai perceber que estamos no desenvolvimento da linhagem de Abel. Abel foi assassinado, Sete foi suscitado para a continuidade da linhagem que buscava o Senhor. Estamos, em contrapartida, vendo a linhagem do Caim, que não queria saber de Deus, que se revoltou contra Deus e que caracterizou toda a onda de violência, de corrupção, de promiscuidade na terra. Então, você percebe a linhagem de Deus, os filhos de Deus, geração de Caim, suscitada por Sete, e você percebe os filhos dos homens, que são caracterizados por Caim. E eles conviveram durante um tempo distantes, o Caim foi para uma terra distante, mas daqui a pouco aí eles começaram a se aproximar, e o resultado foi drástico, porque os filhos de Deus se misturaram com as mulheres dos filhos dos homens, e o resultado foi caótico, um processo de apostasia contínua, de violência exacerbada, o mundo estava se tornando um caos, e Deus disse, olha, vou dar marcar um ponto final aqui para a gente tentar recomeçar. E Deus anuncia para Noé o dilúvio. E qual era a perspectiva do dilúvio? Destruição da raça humana? Não simplesmente isso, o motivo era maior, era o recomeço da raça humana. Mais do que colocar um ponto final, Deus queria recomeçar. Só que para a gente recomeçar, tinha que limpar aquela bagunça que estava lá. Então, Deus deu oportunidade, antes de desenvolver o juízo, Deus deu, e foi durante 120 anos. 120 anos, Deus batendo a porta do coração enquanto a arca estava sendo construída, e a promessa do dilúvio se cumpriria. O processo de construção estava indo, e Noé era o alvo de constantes
acusações, de constantes escárnios. Noé estava sendo humilhado, mas isso não o fazia deixar de pregar. Temos muitos estímulos para não pregarmos mais. Temos muitos motivos para pararmos de pregar. Afinal de contas, você já conheceu o Evangelho, você já foi alcançado pela luz, e você poderia simplesmente não mais se importar com as pessoas e viver só em torno da sua vida, já que você já está com o seu problema resolvido, você já aceitou a Jesus, você já está com o seu nome no livro da vida, e o resto é resto. Pois é, mas o Noé mostra-nos que a perspectiva é diferente. Ele aceitou a mensagem. A Bíblia diz no verso 6 que a graça do Senhor alcançou Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus e, consequentemente, aceita o plano de Deus. Ei, bendito seja o Senhor, cuja graça nos alcança. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. A melhor tradução seria Noé, a graça do Senhor alcançou Noé, e que a graça do Senhor neste momento alcance a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. E olha, quando Noé foi alcançado pela graça de Deus, ele estabeleceu uma aliança com o Senhor como resposta a esta graça que o alcançou. A salvação está sendo oferecida a você, e qual é a sua resposta? Estabelece você uma aliança com Deus diante da graça que te alcança neste momento? Ou você vai ficar sem uma resposta de compromisso? Não adianta nada a graça de Deus te alcançar se uma resposta de compromisso você não estabelece. Qual é a tua resposta para Deus? Está você fazendo uma aliança com o Senhor? A Bíblia diz que Noé fez esta aliança. Pregou durante 120 anos e absolutamente nada de resposta da multidão, a não ser escárnio. A voz de Deus se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu. E aí, o que acontece? Terminada a arca, terminados os 120 anos, a multidão continuava escarnecendo, chamando Noé de louco, desequilibrado, nunca havia chovido sobre a terra, que papo é esse, que a terra vai ser destruída? Eles eram idólatras, eles eram promíscuos, eles eram violentos, estavam um pessoal num processo de contínuo descontrole. E Deus, então, vai cumprir sua palavra. Primeiro, os animais começam a vir das florestas e dos campos, e eles estão vindo em pares. Os animais imundos, um par apenas. Os animais limpos, 7 pares, macho e fêmea, macho e fêmea. E daqui a pouco, a turba que zombava, a multidão que escarnecia, que ria e que ridicularizava, eles ficam silentes, porque a marcha dos animais, conduzida por anjos que para eles eram invisíveis, estavam de fato conduzindo os animais para dentro da arca, e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e aqueles que se julgavam mais sábios tentavam explicar, mas sem uma resposta plausível. Os animais miraculosamente foram entrando para a arca, uma arca que tinha aproximadamente 133 metros de comprimento, 14 metros de altura, aproximadamente 22 de largura, 3 andares, com janelinha só lá em cima, mas construída de tal forma que a iluminação em toda ela era alguma coisa real pela luminosidade que entrava daquelas janelas que lá em cima, no 3º andar, estavam lá estabelecidas. Uma estrutura orientada, construída por Deus, mas mesmo de um porte tão bem construído, ainda assim a única razão de ter sido preservada foi a existência e o trabalho dos anjos contornando a arca e protegendo-a para que não fosse destruída no meio de tanta calamidade. E diante de tudo isso aí que você está vendo, a turba ficou silente, os animais entraram, as provisões já estavam lá dentro, Noé entra com a sua família e a porta se fecha pela mão de Deus. Foi o próprio Deus que fechou a porta.
Quando o dilúvio aconteceu e eles tentaram, alguns dos homens, invadirem a arca para se abrigarem, para se proteger, batiam na porta, clamavam, Noé, abra, 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 abra. Não dava para abrir porque não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus. E coloca na sua cabeça, a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha, é assim que funciona. E tem uma porta aberta, enquanto esteve aberta, ninguém quis entrar, depois que fechou, não há mais jeito, não há mais oportunidade. Assim é hoje com quanto à salvação. A porta está aberta, você está recebendo o convite de Deus há quanto tempo? Há 80 anos, 70 anos, 50 anos. Eles receberam o convite durante 120 anos e não quiseram adentrar pela porta, e a porta representava a salvação proporcionada pelo próprio Filho de Deus. Uma vez, quando aqui na terra esteve, Jesus disse, eu sou a porta. A porta está aberta, meu filho, e você não passa, e o chamado está sendo feito, e você não aceita, você não adentra. Então, um dia a porta fechará, e tarde demais será, e não tem como abrir, porque foi Deus que fechou, e a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. É assim que funciona. 7 dias, nada aconteceu, lá estava Noé, os animais dentro da arca, 7 dias, nenhuma chuva. Aquela impressão momentânea da raça antediluviana passou, aquele medo assim esporádico se dissipou e eles voltaram a escarnecer, e ao redor da arca foi estabelecida uma verdadeira balbúrdia. Ali desafiavam a Deus, ali cometiam pecados e ali ironizavam a fé do Noé, diziam que Deus estava, não, se existisse, não estava se lixando para isso, enfim, não estava se importando. Resultado, tentaram inclusive agredir a arca, mas os anjos não permitiram, e aí depois, no 7º dia, uma negra nuvem começou a surgir, o céu foi se tomando por negras nuvens, depois o dia se tornou em noite, de tal forma que você levantava uma folha de papel, se existisse papel naquela época, e você não seria capaz de contemplar, porque eram densas as trevas, muito semelhantes àquelas pragas lá posteriormente apresentadas lá no Egito. Não se dava para ver absolutamente nada, trevas, o dia virou noite, a única luminosidade que poderia se perceber eram os raios que caíam do céu em direção à terra e consumiam muitas casas, e de repente começou a chover, e o termo utilizado para chuva foi o seguinte: romperam-se as fontes do grande abismo, abriu-se as comportas do céu. Então, note, a chuva caía em forma de catarata, irmão. O solo se abriu e vinha água de baixo com uma força tão grande que arremessava pedras gigantescas de toneladas, e estas, quando voltavam, faziam grandes crateras, eram sepultadas na terra, formando grandes crateras. O ser humano entrou num estado de loucura em busca da preservação da própria vida, disputando lugares com os animais. Muitos deles se agarraram na arca, e esta, quando começou a movimentar pelo efeito da enchente da água, cujo nível ia subindo, ia colidindo com algumas coisas, e tais pessoas eram arrancadas, eram mortas, eram afogadas. Muitas delas começaram a subir nas árvores, que eram muito mais gigantescas das que temos hoje, mas as árvores eram arrancadas com aquele monte de gente pendurado. Enfim, foi uma tragédia total. A única coisa preservada foi a arca, e pela ação dos anjos, os homens estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Não havia um único lugar, eles iam disputando os lugares mais altos, mas toda a terra foi coberta, e o cenário de devastação e destruição estava ali. Antes das coisas melhorarem, às vezes elas pioram. Deus queria um recomeço para a raça humana, mas uma destruição teve que acontecer, e aquilo que ele falou, ele cumpriu, e assim como nos dias de Noé, será agora na vinda do Filho do Homem. Ele tem falado, ele tem advertido, e muitas pessoas não estão ouvindo, mas vai haver um dia que a porta vai fechar. E a minha pergunta é: de que lado você estará? Paulo é muito incisivo ao dizer: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Noé ficou dentro da arca
377 dias. Sim, 7 dias ele entrou, 40 dias a água caiu, 110 dias, Gênesis 8:3 mostra que as águas ficaram subindo, a arca parou lá no Ararat, Gênesis 8:4, 74 dias depois de parada no Ararat, aparecem os picos dos montes, que vão começando a aparecer os picos dos montes. 40 dias depois, Noé abre a janela e solta um corvo, depois uma pomba 3 vezes, Gênesis 8, de 6 a 12. 50 dias depois, remove a cobertura da arca. 56 dias depois, findos esses 50, Noé sai da arca, Gênesis 8, 14 a 16. Então, nota, o relato, 7 dias, ele passa dentro da arca sem que chova, Gênesis 7, versos 7 a 10. Do Gênesis 7 até Gênesis 8, de 14 a 16, quando ele sai da arca, se passaram nada mais, nada menos que 377 dias. O ano tem 365 dias, então sobraram 12 dias, 365 para 75, 12 dias. 1 ano e 12 dias dentro de um espaço com 133 metros de comprimento, 14 de largura e 14 de altura e 22 de largura, 3 andares apenas. Alguém tentou calcular nessas medidas quantos animais caberiam, e óbvio, filhote. Os dinossauros não foram para a arca, como é que botou girafa, elefante? Bota fiote, meu filho, bota fiote, vai botar bicho adulto. Resultado, alguém disse que aproximadamente 8.000 animais cabiam nessa estrutura da arca. 8.000 animais. O cara que trabalha no zoológico disse que dá para cuidar de 1.000 animais por dia, uma pessoa trabalhando 16 horas por dia para cuidar de 1.000 animais. Você que tem pet, você que cuida de cachorro, dá trabalho, né? Imagina cuidar de 1.000. Imagina só o galo cantando sem controle, a hiena rindo de você o dia inteiro. Você imagina só a quantidade de fezes dentro da arca, o odor, o cheiro insuportável. Imagina lá a sogra brigando com a nora, né? Imagina Noé lá, a mulher do Noé brigando com as noras, e o estresse. Mano, a arca era um negócio estressante, o cheiro não era muito agradável, mas era o que tinha. E se por acaso alguém pensasse assim, eu quero sair daqui, eu não aguento, lá fora estava pior, porque só existiam corpos em estado de putrefação boiando, corpos de seres humanos, corpos de animais, restos de árvores, um mar ensanguentado, tudo havia se tornado um mar em sangue, uma tristeza sem perspectiva, morte, destruição, caos total. Dentro da arca estava ruim, lá fora estava pior. Às vezes você tem o desejo de pular fora do barco, né? Eu vou sair do evangelho, vou sair da igreja, vou largar a vida cristã, vou abandonar Jesus. Por quê? Lá fora está melhor? Você acha que sem Cristo é melhor? Duvido Eudó. E óbvio que não é. Pode até estar ruim do lado de cá, você passando algumas dificuldades. Mas sem Cristo, nem esperança você tem. Pensa nisso e fortaleça a sua fé ao lado de Deus. Compartilhe esse vídeo. Pede para a galera acompanhar o resumo diário aí do nosso ano bíblico. Não esquece, vamos fazer aí uma grande reflexão este ano. Cada dia um trecho do ano bíblico vigente do dia, do trecho do dia. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. Abraço. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. Até amanhã, hein? Se liga, às 18 horas.